segmento alimentação food service cresceu 15% no segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. E as opções vão além de levar os produtos para casa. É possível fazer a refeição no local. A pesquisa setorial de Food Service 2024, divulgada em junho pela ABF, a Associação Brasileira de Franchising, apontou que o segmento de alimentação, tanto food service quanto comércio e distribuição, fechou 2023 com um crescimento de 19% no faturamento, com cerca de 62 bilhões de reais, além de um aumento de 12% no número de unidades, que passou de 40.520 operações para 45.709. Na alimentação, o Brasil é o terceiro maior consumidor de massas, presente em mais de 99% dos lares. Demanda percebida pelos irmãos Dalmo e Magno Santana, que em 2020 lançaram um negócio neste segmento em plena pandemia da Covid-19 em Gramado, no Rio Grande do Sul. Tanto o Dalmo quanto eu não somos da área gastronômica, né? Nós viemos da área do marketing, comunicação e gestão de negócios, né? A gente trabalhou, ele, como eu te falei, né, como gestor de muitas empresas e também empreendedor com alguns projetos que ele tocou. Eu também trabalhei como consultor na área de marketing e fui dono de agência de publicidade durante mais de 20 anos, né? Então, assim, a nossa origem não é da gastronomia. Quando a gente identificou a ideia, já nasceu para ser franquia. A gente falou assim, olha, esse é um conceito que com os devidos cuidados e a devida formatação, a gente tem um projeto com um potencial gigante para franquear. Então, já nasceu no esboço, ainda lá no papel, né, quando a coisa ainda estava sendo concebida para ser franquia. Ninguém espera. No início a gente falava assim, não, mas são só alguns meses que deve normalizar, e depois veio o primeiro ano. Não, vai normalizar, e aí veio o segundo ano, vai normalizar, e veio o terceiro ano de pandemia, né? Então, assim, algo que superou todas as projeções assim, mais pessimistas não consideravam um cenário como esse. Aí passou a pandemia, aí começou a reestruturação para iniciar o processo de expansão. E aí começamos a expansão de maneira muito tímida nesse primeiro momento. Você deve imaginar, hoje nós somos uma franquia pequena, nós temos a unidade, essa unidade de Gramado ela foi transferida para Porto Alegre, inclusive as enchentes também contribuíram para isso, né? A gente precisava de uma unidade piloto num local com maior estabilidade, né, em termos de fluxo e tudo mais. Ela conheceu, se interessou. Num primeiro momento, ela não fez um contato direto, né? Ela deve ter visitado a loja no momento em que, sem que a gente soubesse, né, de que isso estava acontecendo, e se encantou pela proposta, achou interessante, diferente, e um tempo depois ela entrou em contato pelos canais de comunicação que uma franquia coloca para o público, né? E aí a coisa evoluiu naturalmente, né? A simpatia pela ideia, pelo projeto foi confirmada, e daquele namoro virou casamento e se tornou a primeira franqueada em São Paulo. O ramo alimentício é um ramo muito próspero, né? Onde a gente pode estar sempre inovando, e a massa no copo é tudo isso que eu sempre busquei, principalmente a praticidade. Então o cliente vem aqui em questão de 20, 30 minutos, ele já sai com o almoço, já sai com o lanche dele pronto. Então, para mim, que sou consumidora também, eu sempre tento buscar praticidade para a minha vida. E a massa no copo, além disso, para nós empreendedores também, ela é uma rede de apoio enorme, né? Principalmente por conta que eu iniciei agora, estou há 1 ano nesse ramo. Então eu queria uma empresa que me trouxesse uma segurança a empreender, né? A gente sabe que o capital não é fácil a gente
juntar nosso dinheirinho para construir nosso negócio. Então a gente tem que ter uma certa assertividade naquilo. Sim, você inclusive falou dessa questão do capital, de empreender, mas parece que esse não é o seu primeiro empreendimento. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Quando foi que você se viu empreendedora? Então, na verdade, desde meus 15 anos eu busco uma maneira de ter uma certa liberdade financeira, né? Morava com meus pais, fazia faculdade e pensei numa oportunidade de, vou fazer um dinheirinho para comprar minhas próprias coisas e comecei a vender bolo. Né? Vendi bolo durante um ano, vendia também fatias de bolo e bolo para aniversário. Então eu comecei a gostar dessa vida, né? De poder ter as minhas coisas cedo, poder ter minha independência cedo. E para mim o empreendedorismo assim, não foi nem eu que encontrei ele que me encontrou. Porque mesmo que eu não soubesse o que eu queria, sempre estava ali. E hoje eu me sinto muito realizada e feliz por hoje estar com o meu empreendimento. E aí, depois do bolo, que você falou dessa época de faculdade, você fez mais alguma coisa? Sim. Depois que eu migrei para Campinas, né, que eu sempre falo que Campinas abriu muitas portas para mim. Logo quando eu cheguei na cidade, eu busquei um novo jeito de empreender, né? Eu queria buscar uma maneira que eu me identificasse e iniciei no ramo de moda, né? Porém, a culinária sempre me chamou. Eu gosto muito do que eu faço e eu costumo falar assim, se a gente tem que trabalhar todos os dias com uma coisa, que seja uma coisa que a gente goste. E trabalhar com culinária para mim é um sonho realizado. E principalmente com massas, né? Quem não gosta de massas? É verdade. Mas aí, você estava trabalhando com roupas em Campinas e decidiu então empreender. Já era direto, você falou, eu queria alguma coisa no ramo da alimentação. Mas já era franquia, era outra coisa. O que aconteceu nesse plano? Como foi encontrar essa franquia e aí construir esse planejamento de negócio? Sim. Então, de início não foi pensando em franquias, né? Porque eu sempre tive um pensamento de, nossa, eu vou ter que ter um capital muito alto para me conseguir abrir uma franquia, né? Ter uma unidade de uma franquia. Porém, eu comecei a pesquisar na internet e vi muitas franquias que tinham uma acessibilidade melhor para a gente iniciar, principalmente para o microempreendedor, e que também desse um apoio, né? E, na verdade, eu sempre quis ter uma coisa minha. Isso não quer dizer que a marca não seja minha, né? Hoje eu faço parte da marca. Sim. Então eu fico muito feliz de fazer parte. Faz um ano que eu conheço a marca e que trabalho com a marca. Mas antes você foi fazer alguma pesquisa de mercado, saber se tinha essa marca aqui, se essa marca em outros lugares, como que é o funcionamento, como que foi esse processo de namoro com a franquia? Me conta. Sim, eu já tinha visto algumas unidades, né? Gostei muito do trabalho e a primeira que eu vi foi em Gramado. Vi no Reclame Aqui, que é sempre importante a gente estar vendo se tem alguma burocracia, se tem alguma coisa, né? Então eu sempre fui buscando qual a marca que vai me dar essa acessibilidade e também uma segurança. Sim. Então eu pesquisei, né, nas redes sociais, pesquisei na internet também as franquias que estavam no mercado em alta, as franquias que ainda estavam iniciando no mercado, né? E encontrei a Massa no Copo. Logo quando eu entrei em contato, já entraram nos retornando, né? Até porque aqui é uma empresa familiar, eu e minha família aqui. E a gente buscava uma empresa que não tivesse ainda aqui no estado de São Paulo, ainda não tivesse aqui em Campinas, para trazer uma novidade para o pessoal. Então, deu certo, né? Graças a Deus. E logo depois, já abriu mais duas
franquias aqui perto. Então é sempre bom para mim porque a pessoa viaja para o lado e encontra massa no copo, viaja para Gramado e encontra massa no copo. Então isso é uma certa credibilidade, né? As pessoas buscam credibilidade. E você, inclusive, procurou um ponto aqui, que é o bairro Cambuí, em Campinas, que é um bairro que tem essa tradição de barzinhos, de restaurantes. Por que você escolheu aqui? Na verdade, toda essa parte de implantação foi juntamente com a franquia. A gente fez toda a parte de vistoria do índice de pessoas, qual localização seria melhor, que tipo de restaurante tem nessa área, né? Esse tipo, qual o bairro, qual o tipo de cliente que a gente está buscando. E a gente passou um mês fazendo essa pesquisa. Fizemos essa pesquisa, eu tive a oportunidade de ter a presença de um representante da franquia também para vir aqui. A gente visitou 3 locais e depois encontramos esse local aqui. Logo de primeira eu gostei. Sim. Principalmente pela proposta de ter 2 andares, ter um ambiente mais reservado, né? Às vezes a gente quer comer em paz, né? Quer comer num cantinho calmo. Aqui na frente já é mais movimentado. Então é para todos os gostos. Como a gente estava muito ainda sofrendo muito com os passivos da pandemia e depois as enchentes também infringiram em nós um impacto muito significativo, a gente estava um pouco, eu diria assim, até desanimado, né, por conta não da franquia, mas das dificuldades que a gente vinha enfrentando. Tivemos uma oportunidade singular de apresentar o nosso projeto para a 300 Franchise. Eu não sei se você está familiarizada com esse universo, né? Mas a 300 Franchise é nada mais, nada menos, hoje, o maior ecossistema de franquias da América Latina. Eles são um grupo gigante, com cerca de 50 marcas, ou acho que essa altura deve ter mais, tá? 50 foi a última vez que eles comentaram esse número conosco. Cerca de 50 marcas de franquias sob a gestão deles, né? Nós tivemos uma oportunidade que nós, na verdade, buscamos, a gente lutou com unhas e dentes por essa oportunidade e conseguimos apresentar o projeto Massa no Copo para 300, para uma equipe, para um time de elite, que foram os diretores da empresa, e para você ter ideia, são pessoas assim extremamente qualificadas, com um know-how, uma bagagem, uma experiência e um conhecimento desse mercado absurdo. Como eu disse, eles têm mais de 50 marcas sob gestão e são os maiores da América Latina. E, para nossa felicidade, eles enxergaram o que nós já enxergávamos. Eles falaram para a gente, vocês têm um projeto fantástico e a gente quer fazer parte disso. E a 300 Franchise se tornou recentemente sócia da Massa no Copo, né? E estamos agora iniciando um processo robusto de expansão nacional, com uma infraestrutura sem igual no Brasil, tá? Eles têm uma estrutura gigante dedicada à expansão e uma outra estrutura que é a 300, uma é a 300F, que é focada em expansão, e a outra é a 300G, que é focada em gestão. Portanto, os nossos franqueados, a partir desse momento, a partir dessa nova fase, vão contar com uma mega estrutura para fazer a apresentação, a venda, né, a expansão da franquia, e depois vão receber todo o suporte de uma mega estrutura de gestão, que abrange todas as etapas da franquia. Então, assim, essa é a grande novidade, tá, do momento, é super fresquinho, tem pouquíssimo tempo que essa história começou e a gente está extremamente empolgado, porque agora nós fazemos parte de um grupo gigante. Inclusive, eles nos confidenciaram que eles ampliaram a equipe baseados na crença da velocidade e do crescimento que eles imaginam para a Massa no Copo no Brasil.
Agora, Magno, você me contou aí sobre, né, esse crescimento. A gente tem aí uma empresa de franquia basicamente nova, né, que a gente tem, claro, o período de pandemia, mas basicamente após a pandemia que ela se consolida realmente. A gente tem, por outro lado, o mercado de food service é um dos mais promissores do setor de franquia, e você tem esse Perfeito. modelo de negócio agora aliado a um grande pool aí para dar esse salto, digamos assim, no setor de franquias no que diz respeito à massa no copo. Queria que você falasse das suas perspectivas. Perfeito. Bom, como eu disse, né, a gente agora conta com uma infraestrutura sem igual, né? Inclusive não tem paralelo, tá? Não existe nada na América Latina que se equipare. E, inclusive, a 300 ela está hoje em processo de internacionalização. Ela está entrando em outros países com essa estrutura e esse know-how, né? As expectativas são muito promissoras. É, a previsão é que no horizonte de 2 anos a gente tenha um número de franquias, algo em torno de 200 ou mais franquias, né? Exato. Isso é uma coisa muito curiosa, tá? Quando a gente fala esse número, não é só você que se assusta, não, nós também. É por isso que eles entram com todo esse know-how de gestão. A 300 trabalha com um conceito que é extremamente inovador, que é de crescimento exponencial, né? Então, eles têm cases já de sucesso de franquias, inclusive eles compartilharam isso conosco para nos sinalizar, olha, fica tranquilo, porque a gente já fez isso antes, de franquias de outros segmentos, né? Não no nosso, de food service, mas em outros segmentos, por exemplo, que eles pegaram uma franquia com 3 unidades e essa franquia hoje tem mais de 1.600 unidades vendidas, né, no Brasil e mais de 600 implantadas. Hoje vocês têm Nós estamos com 3 unidades numa 3. situação muito parecida com Tá. com esse exemplo que eu te trouxe, né? Por exemplo, a Luana, então, ela é uma das poucas franqueadas bem nesse início desse Uhum, crescimento exponencial. O que a gente pode uhum, dizer também quando o franqueado ele acaba crescendo junto com a franquia? uhum. Olha, isso é tudo que a gente quer. Na verdade, o negócio franquia, e você já mencionou aí que o mercado de food service é um mercado promissor, então entendo que você já conhece um pouquinho dele, mas de maneira geral, franquia ela é tanto mais vantajosa quanto mais o franqueado cresce e de preferência, ele se torna multifranqueado. Nós libertamos a culinária italiana da mesa. Agora, ela pode ser consumida na mesa sem nenhum problema, mas você pode levar ela para qualquer lugar. Imagina, antigamente você não pegaria um prato de macarrão, uma garrafa de vinho, uma taça, um saca-rolho e sairia por aí, não dá. Mas agora, com a massa no copo e um vinho na lata, você vai com esse alimento para qualquer lugar. E daí tem outras novidades, por exemplo, a médio prazo, eu diria curto médio prazo, né? Porque eu diria que talvez para o segundo semestre do ano que vem a gente já deve estar colocando essa opção à disposição. A gente já tem o projeto totalmente pronto, o projeto técnico já totalmente realizado, dos primeiros quiosques de massa do Brasil, e a cereja do bolo, que são os primeiros carrinhos de massa. É um talher de fibra de bambu 100% biodegradável, né? E nosso processo de produção ele tem um baixo consumo de água e um baixo desperdício. E nossa cozinha pode ser 100% elétrica, o que é já considerado uma cozinha que está mais ambientalmente correta do que a cozinha tradicional à base de combustíveis fósseis, enfim, né, à base de gás e etc. Então a gente tem, sem contar que a possibilidade, já que a cozinha pode ser elétrica, a gente ainda não tem isso na prática, mas a gente imagina que vai acontecer em breve, poderemos ter cozinhas que são alimentadas por energia solar ou eólica, por exemplo. Então, assim, o pacote, né, é muito interessante. E com o formato prático na massa no copo, as pessoas poderem consumir massas em lugares antes onde isso não fazia parte. Você está andando na praia e pode estar, em vez de estar comendo algum lanche, algum pedido, você pode estar fazendo uma refeição enquanto passeia pela praia. No próximo bloco, as dicas do Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, na hora de abrir uma franquia.
montar as franquias, decidir quanto investir, analisar se o negócio é rentável e em quanto tempo terá o retorno do que aplicou. Franquia, no geral, é uma marca já reconhecida no mercado que o franqueador transfere para o pretendente a empreender, né, que será o franqueado, transfere know-how, transfere todo um conhecimento do mercado, né, e através dessas informações, né, o negócio a ser iniciado como uma franquia tem uma tendência a ser bem sucedido, porque serão transferidas informações, por exemplo, o franqueador vai ajudar na escolha do ponto, né? Ele já conhece o público-alvo, a persona, né? Ele já sabe naquele local onde vamos empreender, né, quais são as características desse mercado e desse público, né? E através de toda essa gama de insight que o candidato a ser o franqueado vai receber, tem uma tendência, né? Não é uma garantia absoluta de sucesso, mas é uma tendência ao negócio ser bem sucedido. Em 2024, o número de redes de franquia registrou um incremento de 9%, passando de 857 para 938. Essa parcela do franchising repetiu a dose no primeiro trimestre de 2024, com alimentação, comércio e distribuição crescendo 43,9%, com o impacto da Páscoa no primeiro trimestre e excelente desempenho das chocolaterias. E a alimentação food service cresceu 26,6% no mesmo período. Primeira coisa que o candidato a ser um franqueado tem que buscar são informações, tá? Ele precisa ter afinidade com esse negócio que ele vai abrir, tá? Tem uma diversidade. Quando a gente fala em alimentação fora do lar, existe uma diversidade muito grande de opções, tá? Então ele precisa estudar. O que nós recomendamos? Estude 5 opções, tá? Estudando essas 5 opções, faça comparações, né? Busque na Associação Brasileira de Franchise, busque informações como essas 5 opções. Eu estou dando um número hipotético, né? Quanto mais, melhor, né? Aqui o exagero não prejudica, só ajuda, né? Busque informações na ABF, como essas franquias, né, se comportam nos últimos anos, quantidade de franqueados, aonde eles estão, tá? E a partir disso, tá, nós sugerimos que esse candidato a ser um franqueado também visite, tá? Eu vou exagerar, visite 10, tá, daqueles que já estão no mercado, procure conversar com um sócio, com um gestor, para saber se realmente a franquia, tudo aquilo que está prometido, tudo aquilo que está prescrito na circular de oferta de franquia, é efetivamente cumprido pelo franqueador, tá? Porque existe um documento, vou voltar a falar no circular de oferta de franquia, tá, que tem uma série de informações que vão fazer parte desse contrato. O contrato tem sempre um prazo de duração, tá? O candidato vai pagar a taxa de franquia, né? Tem o royalty que ele vai pagar, né? Tem o fundo de propaganda. Circular de oferta de franquia é um dos principais documentos a serem elaborados no mercado do franchising, que contém a maior parte das exigências previstas na Lei 8.955. É considerada um dos instrumentos mais utilizados judicialmente contra ou a favor do franqueador em caso de litígio entre as partes. Cada franquia tem a autonomia para determinar, né, os valores a serem cobrados do candidato, do franqueado, né, dessas taxas, né, que é a taxa de franquia, a taxa de royalty, né, que normalmente é cobrada. A taxa de franquia normalmente é um valor fixo. A taxa de royalty, né, pode ser, né, em cima do faturamento, um percentual em cima do faturamento, ou uma taxa fixa a ser paga mensalmente.
e o fundo de propaganda, né? Porque não existe negócio que sobreviva no mercado, né, sem estar fazendo propaganda, né? Agora, o que tem sido feito pelo franqueador? Né? Então, tudo isso é extremamente importante para que o candidato tome conhecimento e ele vá a cada um desses que já estão no mercado para saber efetivamente o que a franqueadora, né, faz em prol da sua rede de franquia. Sim, e quando a gente pensa nessa escolha, a escolha, qual que é a orientação que deve ser feita? Tem que se pensar em um negócio inovador, ou seja, uma franquia que ainda não tem naquele município ou naquele bairro, ou não, a gente pode pegar municípios que têm várias franquias de uma mesma marca, mas que ainda há potencial de ter mais uma unidade naquele município. O que deve ser levado em consideração nessa hora? Tudo isso, a praça a ser escolhida, né? Vou dar um exemplo. São Paulo capital. Tem inúmeras franquias lá espalhadas por São Paulo. É possível que na cidade de São Paulo ainda comporte, né, mais algumas unidades de uma mesma marca. Cidade de Campinas, né? Também nós temos aqui inúmeras franquias. Agora, numa cidade menor, com um número de habitantes menor, tá? Então, se já existe lá uma ou duas unidades, eu acho que a propensão é que essa nova unidade não seja bem sucedida, tá? Mas não existe uma receita pronta. Tudo isso precisa ser muitíssimo bem avaliado por esse candidato a ser um franqueado. De acordo com a ABF, o estado de São Paulo concentra mais de 60% das sedes das redes de franquias que atuam no mercado nacional. Ao menos 35% de todas as unidades em operação estão funcionando em solo paulista. Tudo depende, evidentemente, até das características do negócio, né? Às vezes é comum que numa pequena cidade nasce uma franquia menor, né, e que esse negócio, sendo bem sucedido, atraia investidores, né, e isso possa ser levado para cidades maiores. Tudo depende também da capacidade desse candidato a empresário de investir, né, porque existem franquias de todo preço para todo gosto, né? Agora, vamos iniciar um negócio. O que nós recomendamos? Você tem uma reserva que muitas das vezes você se desfez de um patrimônio, muitas das vezes você recebeu uma indenização trabalhista. Vou colocar todo esse dinheiro no negócio e vou iniciar um negócio sem nenhuma reserva estratégica? Cuidado, isso é um fator de risco, né? Porque mesmo que você compre a franquia que é bem sucedida em outras praças, até mesmo na mesma cidade que você está abrindo uma outra unidade, não tem nenhuma garantia, né, que nos primeiros meses, né, muito cuidado na hora de você analisar o plano de negócio, o estudo que a franqueadora te passa, né? Não existe mágica para dizer assim, você investiu hoje e amanhã você tem um dinheiro de volta? Não, tá? Então, cuidado. O que nós recomendamos, faça análise, faça um plano de negócio. De novo, converse com quem já está no mercado, né, atuando nessa rede, tá, para você poder ter informações de quem já passou por aquilo que você vai passar agora. Sérgio, você falou um pouquinho sobre a questão do retorno. Em uma franquia, ela é como em um negócio independente, ela tem um período mínimo, em média, pelo conhecimento de vocês, qual é o período geralmente desse retorno? Eu sempre recomendo o seguinte: o primeiro ano de vida de qualquer empresa é sobreviver no mercado. Ninguém vai ter em um ano retorno do investimento, tá? Por menor que seja, eu vou comprar uma micro franquia, mas uma micro franquia também tem uma tendência, eu sempre digo isso, a ter um micro faturamento, né? Então, o primeiro ano, sobreviver, tá? Na média, um retorno de um investimento vai ocorrer a partir do segundo ano, do segundo para o terceiro ano, tá? Agora, tudo isso depende, né, do quanto você está investindo, tá,
qual é a marca que você vai comercializar, qual é a aceitação que isso já tem no mercado. As microfranquias seguem crescendo no franchising brasileiro. Uma pesquisa divulgada pela ABF reúne as 20 maiores com investimento inicial de até R$ 135 mil em 2023. Todas têm mais de 300 operações. Entre as marcas com mais unidades, 80% das operações não ficam nas capitais. Os segmentos que concentram o maior número de microfranquias são serviços e outros negócios, com 55%, saúde, beleza e bem-estar, 10%, casa e construção, também 10%. Que requer uma infraestrutura menor, né? Uma microfranquia, às vezes, é o próprio empresário que vai atuar na operacionalização. Se nós pensarmos numa franquia maior, tem que ter uma infraestrutura de recursos, sejam recursos humanos, financeiros, físicos, materiais, enfim, tecnológicos, muito maior. Tá? Numa microfranquia, de repente, eu abro a microfranquia e eu opero do início ao fim. Então, os cuidados, tá, que o empreendedor deve tomar não são tão diferentes quanto ele abrir um negócio por iniciativa própria. Tá? Você precisa avaliar, né, em relação ao franqueador, tá, tudo aquilo que ele oferece, tá, e verificar junto a quem já está atuando se isso é efetivamente aquilo que é proposto se é cumprido. Verifique junto à ABF também, tá, qual é a classificação, como que essa franquia está se desenvolvendo ao longo do tempo.